Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Mais um dia na perseverança, mais um dia que o Senhor fez, aquele que é fiel, aquele que nos fortalece, aquele que sempre nos sustém dia após dia, aquele que nos ensina da perseverança, assim como também nos ensina que haveria nos últimos tempos, pelo esfriamento do amor, uma geração má e perversa, onde ele já dizia: aqui me assemelhareis a esta geração de meninos que gostam de ser visto nas praças, fazer as suas orações demoradas nas casas das viúvas, com seus filactérios longos. Veio João, o Batista, que não comia e não bebia, tem demônio. Veio o Filho do Homem, que bebia, comia e andava com os pecadores. És um comelão, um beberrão, que anda com os pecadores e os publicanos. Aonde ele já dizia também, ainda que fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor é como um prato que tine um sino que ecoa, ainda que tenha fé de transportar os montes, ainda que venda tudo que tenha e doe aos pobres, piedade como fonte de lucro nada resolve. Sempre movido pelo amor e compaixão, ainda que oferte o próprio corpo para ser queimado. Todavia, aquilo que ele nos concede de graça, os dons irrevogáveis, deve ser operados na presença do autor e consumador da nossa fé, do qual nós o confessamos constantemente e falamos não por si, mas no poder e autoridade, na eloquência daquele que tudo opera e executa. Palavras meramente humanas, destituídas de sabedoria, não têm valor real algum colocado na sua balança fiel e verdadeira. Estão sempre achados como que pesados, como um jugo do opressor. Ele ensina: vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós da minha canga, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vigiai com aqueles que vos colocam um fardo pesado e não move um dedo para ajudá-los. Onde não há verdade na sua orla, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque todo aquele que ouve a voz do único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco, que ouve sua voz, estão apartados e não ouve voz estranha. Assim nos ensina o nosso Senhor, e assim ele procede. Pois não aprendemos dos meros mortais, mas por revelação divina. Aquele que revela a imagem, a glória do Deus Altíssimo, a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Aleluia! Assim como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem foi levantado, a tenda caída de Davi, a tenda do encontro, onde ele já dizia, o grande profeta da promessa de Deuteronômio 18, suscitarei no meio de vós alguém como vós, e ele vos instruirá em tudo como deves proceder. Assim, aquilo que haveis de falar, não andeis com solicitude, pois colocarei a palavra em vossa boca, e aquilo que ele faz se cumpre pelo grande profeta. O grande eu sou, antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Aleluia! Aquele que tudo opera e executa, e nós perseveramos segundo a condução do seu Espírito fiel e verdadeiro.
o grande profeta, o sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior abençoou da promessa, pois não se achou outro maior juramento eterno por si mesmo que não se arrependeria. E ele herdou tudo do Pai, as nações, os povos, as línguas, as riquezas, o reino, tudo é dele, a sua vontade é feita tanto no céu como na terra, forma a luz, os ferramenteiros, as trevas, faz absolutamente tudo. Também faz a separação da luz e das trevas, do qual estamos apartados de todas as trevas, de toda ignorância, uma vez que ele nos concedeu a luz excelente. Perecem e são negligentes no ensino aqueles que colocam outro fundamento e não se alcança a libertação e estão sempre escravos do pecado e sobre a ira. As suas narinas são como chamas de fogo que se inflama contra aqueles que rejeitam a sua verdade, se tornam inimigos de Deus, e Deus concedeu o Filho para julgá-los, e ele está de pé no centro do trono, como quem pisa uva nos lagares, aonde o Deus Altíssimo concedeu tudo por escabelo dos seus pés. Aquele que Davi já dizia, assenta, que via o céu aberto e o meu Senhor dizer ao meu Senhor, assenta-te à minha direita enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo dos seus pés. E atualmente o Pai é sua cabeça e ele é no centro do trono de pé como quem pisa uva nos lagares, do qual através do seu Espírito, o advogado, o consolador, aquele que nos defende do vil tentador, aquele que, ainda que não se expresse por meio de palavra, intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito, 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, a segurança daqueles que se refugiam no Senhor e mal nenhum se sucederá, poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para perseverar dia após dia, pisando toda a força do mal. Aborrecei o mal constantemente, jamais louvai e bendizei as atitudes dos ímpios, porque todo aquele que está segundo a luz reprova toda treva, e aquele que diz que é luz, mas há trevas, está em densas trevas, e o tal é mentiroso. E os mentirosos, os incrédulos, todos aqueles que estão segundo as práticas da carne, se não se arrependerem do seu mau caminho e serem conduzidos pelo Espírito, assim são como somos conduzidos, não herdarão o reino dos céus, porque têm o seu nome escrito na terra e serão sepultados. Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, os anjos os levarão. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.